Agora a gente volta a falar de economia. Agora a gente tem uma entrevista importante que eu gostaria que você prestasse atenção para a gente entender o que está acontecendo no país agora. A saúde fiscal do Brasil segue como o principal ponto de atenção entre os economistas e agentes do mercado para o ano de 2025. E aí, mas eu não sou do mercado, vai afetar a sua vida. A percepção de fragilidade da política fiscal toma conta do mercado à medida que o governo eleva benefícios, mas sem uma contrapartida robusta pelo lado dos gastos. E um exemplo disso é a política, por exemplo, de valorização do salário mínimo. Pesa, o que pesa na percepção da capacidade de ajuste das contas, uma vez que alimenta a inflação. Ao mesmo tempo, o poder de compra da população também acaba sendo impactado pelo dólar, que segue ali, a gente acabou de ver, dia a dia fortemente valorizado. E aí, para falar sobre essa conjuntura, a gente conversa agora com a Zeina Latif, que é sócia-diretora da Gibraltar Consulting. E quero começar falando que eu sou uma leitora assídua dos seus textos, das suas análises, das suas colunas, e dizer que é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Então, já começo com perguntas, Zeina. A gente tem uma economia aquecida, expectativas para a inflação desancoradas e salários crescendo acima de ganhos de produtividade. O que isso significa? Boa tarde e feliz ano novo. Boa tarde a você, boa tarde a todos, feliz ano novo, obrigada pelas palavras generosas. Bom, nós temos o grande, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles, a grande fragilidade na política econômica do Brasil é justamente a gestão das contas públicas. E esse não é um fato novo, quer dizer, a gente tem um orçamento do governo, da União, em que em torno de 90%, mais de 90%, entre 90% e 95% das despesas, de alguma forma, são despesas obrigatórias e com crescimento automático, né? Ou porque estão indexadas ao salário mínimo, ou porque tem alguma ligação direta com a arrecadação. Então, se sobe a arrecadação, tem que também subir despesa com saúde e educação, por exemplo. Tem a Previdência, somos um país que envelhece rapidamente. A reforma da Previdência, que foi feita em 2019, foi importante, mas incompleta. E, enfim, por uma série de fatores, a gente vê esse crescimento automático de despesas e que o atual governo acabou colocando mais lenha nessa fogueira. Quer dizer, na hora que coloca, por exemplo, uma política de ajuste do salário mínimo mais forte e mais de 50% das despesas da União são indexadas ao salário mínimo por causa da Previdência, por causa das políticas assistenciais, então a confusão está feita. Bom, o que acontece é que o mundo todo está tendo aumento da dívida pública, sim, mas o Brasil parte de um patamar já muito elevado e um crescimento que acende todas as preocupações em relação à capacidade do governo no futuro de honrar sua dívida e, obviamente, a capacidade política de aprovar reformas que permitam a contenção desse crescimento. Porque a gente está falando aqui, grosso modo, de reformas constitucionais. Então, quando fala dessa obrigatoriedade de gastos públicos, gastos que são obrigatórios, a maioria previstos na Constituição. Para aprovar uma medida constitucional, você precisa ter governo forte, você precisa ter capacidade de diálogo e negociação no Congresso. Então, veja que não é um fator ou outro. A gente tem um quadro todo muito difícil e isso acabou impactando, né, no momento em que se tem grandes dúvidas em relação à política do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, talvez, né, taxas de juros mais elevadas lá tempo. Quando você junta tudo, você tem essa tempestade perfeita e que, óbvio, crise de confiança, a gente está falando de pressão cambial que bate na inflação. Então, é aquela coisa, não tem milagre na economia, né? Se você tem aumento de gastos, e dessa forma, como eu falei, cedo ou tarde essa fatura chega. Junto com uma crise de confiança, quer dizer, olha, não sei se o governo tem capacidade, intenção, convicção de fazer ajustes, óbvio que isso fica tudo potencializado, juros altos, inflação teimosa, então isso bate diretamente na vida do cidadão.
Fazendo uma leitura política do posicionamento público do presidente Lula, ele costuma dizer assim: eu não fui eleito e nem governo para o mercado, eu governo para o povo. E ele diz o seguinte: dinheiro, recurso para saúde, educação, benefício social, etc., etc., não é gasto, é investimento. Porém, você acaba de destacar o impacto que a questão da falta de controle de gastos tem na vida de quem? Não é do mercado, é justamente na vida dos mais pobres, né, Zena? Olha, veja, é difícil, às vezes, a gente entender a lógica do discurso político, né? Claro que o presidente Lula é um animal político, né? Usando a expressão aqui, vamos dizer, dos cientistas políticos, né? Ele faz cálculo político o tempo todo. O problema é que, nesse contexto que a gente tem uma preocupação concreta com o crescimento da dívida pública e toda essa dificuldade de fazer ajuste fiscal, então realmente o custo, vamos dizer assim, dessa estratégia política é muito alto, porque você acaba alimentando ainda mais temores. Obviamente, né, na hora que tem, como você mesma colocou, o custo é para a sociedade como um todo. Mas é importante colocar que não é o discurso por si só, né? Porque a gente já viu o presidente Lula em outros governos e muitas vezes com um discurso político como este e não machucava tanto assim. Por quê? Porque se por um lado tinha o discurso político, por outro havia sim indicadores fiscais mais saudáveis. Então não é o discurso, ele é um agravante nesse caso para um problema concreto, que é uma dívida pública alta e que cresce e que destoa, né? A experiência brasileira, quer dizer, a nossa situação, ela acaba, né, sendo muito diferente ou destoando de outros países emergentes. Então, é só um agravante. Sim. Tem mais uma pergunta para você, especificamente, Zena, em relação ao salário mínimo, porque foi uma promessa de campanha do presidente Lula estabelecer a política de valorização real do salário mínimo. Ele vem cumprindo, né, acima da inflação. Esse ano é uma valorização aí de 2,5%. A gente está falando num aumento em relação ao ano passado de R$ 106. Mas o que eu te pergunto em números, o salário mínimo ele sai de fato valorizado, o presidente Lula entrega o que prometeu. Mas o salário que o trabalhador pega e aí quando ele vai comprar, o poder de compra dele, quer dizer, ele está tendo de fato, ele está podendo comprar mais? Ou se desencontra, e a gente tem fatores, né? Enfim, como, por exemplo, o aumento do dólar, que acaba impactando no preço das coisas. Enfim, queria um paralelo seu sobre a valorização, mas o real poder de compra quando a pessoa vai ao mercado, quando a pessoa vai contratar um serviço. Não, sem dúvida. Então, veja, um ponto importante, que às vezes parece que nós economistas somos muito mal-humorados, então a gente é contra ajuste do salário mínimo, algo que é muito importante para camadas importantes da população, mesmo às vezes aqueles que estão na informalidade, o salário mínimo acaba, assim, sendo uma referência para ajustes de remuneração. Porque, de novo, não tem muito milagre aqui. A gente está falando de uma política de salário mínimo que teve, é verdade, algum ajuste em relação à promessa lá atrás, né? Lembrando aqui, no passado, a gente estava tendo um ajuste de salário mínimo apenas recompondo a inflação. Aí o presidente Lula chega e fala: não, eu vou também corrigir pela inflação e pelo crescimento do PIB. Bom, não foi, do ponto de vista econômico, uma decisão sábia para um país que a nossa mão de obra, o fator trabalho, né, tem baixa produtividade. Então, você está falando de uma remuneração real, em linha com o crescimento do PIB, muito acima do crescimento da produtividade da mão de obra. Isso significa, obviamente, pressão de custos para as empresas, que acaba cedo ou tarde se traduzindo em inflação. E, obviamente, a questão fiscal. Como eu falei, mais de 50% das despesas da União estão atreladas ao mínimo num quadro já muito deficitário, que também acaba sendo inflacionário.
né? Então, são essas vários canais aqui que acabam gerando uma pressão inflacionária. Houve um recuo do governo no sentido de falar, olha, em vez de fazer a correção do salário real pelo PIB de 2 anos atrás, no caso, a gente vai colocar limites entre 0,6% e 2,5% de ganho real, que é agora esse ajuste que a gente tem de 7,5%, 2,5% real. Mesmo assim é muito. Simbolicamente foi importante? Foi. Claro que foi, porque de alguma forma é o governo reconhecendo um erro, um equívoco, mas uma correção que ainda é tímida, que a gente está falando de um ajuste em termos reais muito forte para a nossa capacidade. Até se fosse o caso de termos hoje um salário mínimo muito defasado, que foi, por exemplo, né, lá atrás a gente tinha um salário mínimo muito defasado, o governo Fernando Henrique começou a recomposição, o governo Lula lá atrás acelerou, porque tinha mesmo que ter essa correção. Não é o caso agora. Então, para as condições do país, não é um valor baixo, para as condições de produtividade e tal. Então, o fato é que uma hora isso gera inflação. E, obviamente, aumenta o desafio do Banco Central, significa que a gente tem que ter taxa de juros mais elevada, e taxa de juros mais elevada tem todas as consequências no investimento, na capacidade do país crescer. Então, não é só a inflação, é aquilo que traz para a inflação, aquilo que traz para a taxa de juros e, obviamente, freando o investimento na economia. Então, por várias razões, a sociedade sente, ou porque um país que poderia estar crescendo mais e, obviamente, a inflação que corre. Então, é isso, quer dizer, seria muito importante a gente ter ajustes mais compatíveis com a nossa realidade. Não adianta forçar a mão, falar, não, olha, vamos resolver aqui, vamos melhorar a distribuição de renda do país, ajustar o salário mínimo de forma mais forte. Não existe essa fórmula mágica, né? Se a gente for caminhar, quer dizer, esse objetivo que é absolutamente meritório e necessário de melhorar a distribuição de renda do país, a fórmula do salário mínimo, ela tem limites muito fortes, né? Ela começa já a ser contraproducente. Zena, vou chamar aqui para essa nossa conversa a nossa analista Basília Rodrigues, que também tem uma pergunta para você, também seguindo nesse tema econômico aqui. Basília, vem para cá, a gente está... Isso, pronto, Basília já conosco. Basília, isso, sua pergunta. Zeina, tudo bem? Que ótimo tudo estar bom, com Basília? você nessa abertura de 2025. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu queria saber a sua avaliação com a perspectiva do mercado sobre a agenda reformista do governo. Para 2025, ficou a discussão da reforma da renda. No ano passado, o governo, aos trancos e barrancos, conseguiu avançar com a reforma tributária, mas e a reforma da renda, que diz respeito à isenção de uma faixa maior do imposto de renda, a tributação das grandes fortunas? Há perspectiva no mercado de que isso deslanche em 2025 ou não? Ninguém quer por aí. Olha, eu diria que nós deveríamos o governo deveria abraçar outras prioridades. É claro que foi uma promessa de campanha, mas é uma medida para lá de polêmica, independentemente de como vai ser financiada. Quando a gente olha um limite, né, de isenção do imposto de renda no Brasil, por incrível que pareça, ele não é um limite tão baixo assim comparativamente à experiência internacional. Então, não é uma medida que vai exatamente beneficiar os mais pobres, é importante que se diga isso. Você está beneficiando um grupo que não deveria hoje entrar na fila para esse benefício. Então, Que seria a classe média, né? Essa são as reforma da nossas renda, classes médias. né, atenderia Exato. em parte à cobrança da classe média. Exatamente. E, por outro lado, tem várias distorções no imposto de renda no Brasil que favorece as pessoas mais ricas e que aí sim isso precisa ser tocado. Quantos especialistas já vêm mostrando, por exemplo, que quando olha o imposto de renda do simples, do lucro presumido, pessoas que se beneficiam e que estão no topo da distribuição de renda. Então, nós temos outras distorções que aí sim, do ponto de vista de justiça tributária,
seria mais importante. São reformas complicadas, as pessoas, né, que são impactadas reagem, mas seria, na minha opinião, algo mais prioritário, né? Deveria estar na lista de prioridades em posição mais elevada. O financiamento do aumento da isenção do imposto de renda também muito complexo, porque a gente tem ali, bom, não temos, claro, os detalhes de como faria isso, mas tem impactos, inclusive no próprio mercado financeiro, e isso aumenta o mal-estar. Mas eu acho que a grande questão é o seguinte: olha, nós temos, quer dizer, quando você pensa em agenda legislativa, e aí você conhece isso melhor do que eu, você tem que escolher os cavalos, você tem que estabelecer prioridades. E a prioridade hoje deveria ser a questão do gasto. Eu acho que o governo avançou em alguns temas que até necessários de eliminar algumas distorções tributárias, por exemplo, quando fez aquela tributação de investimento lá fora e ficar mais próximo das regras para quem investe no Brasil. Então, tem coisas que são corretas, mas eu acho que agora seria o momento de abraçar de forma mais consistente, de mais enfática, a agenda de contenção de despesas obrigatórias. Foi aquele primeiro pacote, tem muita coisa para ser implementada, tem que ter um segundo, lembrando que o ministro Haddad, ele chegou a sinalizar naquela grande, né, os primeiros sustos ali no mercado financeiro, ele falou, olha, se for necessário, eu vou trazer um outro pacote. Então, a prioridade deveria ser essa. E mesmo que dê tempo, né, em 2025 para avançar com outras agendas, de novo, não acho que é uma decisão sábia começar pela correção da tabela do imposto de renda. Ah, mas é compromisso de campanha. Bom, então vai ter que ser dialogado ou buscar uma fórmula mais suave, mas assim, realmente esse não foi um caminho adequado, a gente viu o custo disso. Para encerrar, Zeina, eu gostaria só de entender de que maneira o governo Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são vistos nesse momento em termos de credibilidade. Não, a crise de confiança ela está instalada, né? E sim, respinga no próprio ministro da Fazenda. Não é que tem uma coisa totalmente, não, a culpa é do presidente e o ministro. Não, eu acho que tem respinga sim, até algumas decisões da própria correção, a regra de correção do salário mínimo lá atrás, é uma coisa que teria cabido o ministro falar, olha, não faça isso, quer dizer, assim, tem determinadas coisas que é a parte técnica, que cabe ao ministro colocar, né? E, obviamente, uma capacidade política de fazer a sua agenda ganhar maior peso. Isso não é novidade. A gente viu, por exemplo, no governo anterior, muitas vezes o ministro Paulo Guedes com dificuldade de colocar agendas importantes de ajuste das contas públicas. Então, é difícil mesmo. Agora, é isso. Tem uma corrosão de credibilidade e, obviamente, uma preocupação de que, bom, será que num caso de reeleição, de continuidade do PT com ou sem o presidente Lula, será que um próximo governo a gente não vai ter, portanto, compromisso com o ajuste das contas públicas? Tudo isso, né, o mercado, de certa forma, acaba, né, esse tipo de preocupação acaba contaminando os preços de ativos, né, o câmbio, a bolsa, enfim. Não é só o número frio hoje, mas as expectativas para o futuro. Tudo isso acaba sendo embolado. Então, essa capacidade de reconquistar essa reputação, o compromisso com a saúde das contas públicas, esse é um caminho que é essencial que seja trilhado. Veja, eu vejo alguns sinais positivos, ainda que o pacote do governo seja considerado tímido, e de fato foi, mexe em políticas sociais que são caras para um partido de esquerda. Então, a sinalização ela é muito importante. O mau humor é muito forte, é generalizado, mas é importante reconhecer que a direção ser correta, ainda que insuficiente, é um passo importante. E uma última ponderação, não adiantaria também o ministro falar que vai acabar com determinadas políticas públicas, que a gente sabe que não passa no Congresso. Então, de certa forma, fazer medidas mais, né, incrementais, mais graduais,
na minha opinião, foi uma estratégia acertada. O que se espera é que amplie o leque dessas políticas públicas que precisam ser revisadas, né? Muito se falou lá atrás, por exemplo, do seguro-desemprego, que é uma política que precisa ser revisada, precisaria em algum momento entrar em um novo pacote do governo. Reforma administrativa, que a gente parou de escutar notícias sobre isso, Ninguém né? fala mais, Pois é, a sinalização da ministra Esther Dweck é assim, olha, não vai ser essa a proposta do governo, perdão, do Congresso, a gente tem a nossa. Então, é importante que se apresente. Então, o fato de ser gradualista, eu não vejo problema, é mais realista do ponto de vista político. Não adianta falar que vai acabar com o bônus salarial, que não vai acabar. Não adianta falar que vai mexer profundamente em certas políticas públicas, porque não consegue politicamente fazer isso. Mas precisa ampliar esse leque e colocar, por exemplo, essas duas medidas que eu citei. É o que se espera. E eu acho que é possível, sim. Eu acho que existe a preocupação com a inflação, ela é muito clara, então eu acho que não dá para a gente jogar a toalha e falar não, não vai ter nada, o governo desistiu de fazer mais medidas adiante. Eu acho que está cedo para se jogar a toalha. Olha, nós tivemos essa excelente conversa com a Zeina Latifi, que é sócia diretora da Gibraltar Consulting. Muito obrigada por essa entrevista. Agradeço também a Basília Rodrigues, que me ajudou aqui na condução dessa entrevista. Obrigada, Zeina, e um excelente 2025 para você. Eu que agradeço, foi um prazer.